Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos começar mais uma aula hoje, tá? A aula que eu vou falar com vocês vai ser sobre infarto agudo do miocárdio. Ele é muito conhecido como IAM, tá? Então, ele é conhecido como IAM, infarto agudo do miocárdio. Então, o infarto agudo do miocárdio, também conhecido como IAM, é uma situação grave causada por um estreitamento de uma das coronárias, né, por uma artéria, uma placa de gordura, pode ser também por artéria, que é o fechamento da luz por endurecimento da parede arterial, tá? Essa obstrução ela pode também ser ocasionada por um êmbolo, ou seja, um coágulo, ou por um trombo, tá bom? Que também é a formação de um coágulo, ocasionando necrose tecidual do coração. Então, o que acontece? Né? Eu falei nas aulas passadas com vocês, é porque a gente vai finalizar o coração. A primeira parte nossa foi sobre afecções respiratórias, a segunda parte é sobre afecção cardíaca e depois a gente entra em afecções circulatórias, tá? Então, para a gente fechar a parte de afecções cardíacas, a gente tem aí um coração. Em volta do coração nós temos as artérias coronárias, são artérias que saem da base da aorta e fazem irrigação do miocárdio, tá? Quando entope uma dessas coronárias, né, uma dessas por gordura, que a gente chama de placa de ateroma, se for um coágulo vindo de algum trombo, de alguma trombose dos membros inferiores, seja por uma arterioesclerose, que é um fechamento e endurecimento das coronárias, a região que não vai conseguir receber esse fluxo sanguíneo, ela irá sofrer uma necrose, ela irá morrer. Então, um pedaço do coração, como mostra a figura aí, ele passa de receber irrigação sanguínea e, consequentemente, a região morre. Quando ela morre, ela causa muita angina, tá? E se esse entupimento for por causa de um trombo, que é um coágulo, se for por causa de uma placa de ateroma, tem como a gente fazer o cateterismo. Na verdade, nós não, né? Os médicos. Então, normalmente o paciente ele sente muita dor nessa região retroesternal, que é aqui atrás do externo. Esse paciente sentindo muita dor por trás do externo, ele é encaminhado imediatamente ao pronto atendimento. No pronto atendimento, ele já vai poder fazer uma retirada desse trombo ou dessa gordura. Além do cateterismo, tem como fazer o cateterismo e colocar um stent lá dentro, tá? O stent, ele é... Vou procurar aqui para vocês, tá? Que fica mais fácil na internet. Como vocês têm captura de tela, eu posso procurar que vocês vão visualizar da mesma forma, tá? Então, deixa eu... Stent. Cateterismo. Então, ó, esse aqui é um stent. Ó. Aqui é uma angioplastia, é a colocação de um stent. Então, aqui a gente tá vendo aqui a figura do meio. Se atente à figura do meio, onde tem uma coronária, uma placa de gordura. Então é feito um cateterismo. O cateterismo ele pode ser feito pela femoral, como pela região do braço, né? Aí é enfiado um catéter. O catéter vai até a coronária, chega lá na coronária, ele insufla um balonete, mas é um balonete como se fosse uns aramezinhos. E o catéter pode ser puxado para retirada dessa gordura ou desse coágulo, ou ele pode ficar lá no paciente. Então, o stent ele pode ficar no paciente, entendeu? Para impedir com que as coronárias se fecham, se colabam, tá? Então, esse é
o que a gente chama de stent, tá vendo? Stent, ele vai, o nome stent, ele vai estender, né? Ele vai fazer uma fixação aqui nessa figura, tá vendo? Na figura aí que vocês estão vendo ao lado aí, verifica-se uma placa de ateroma, placa de gordura de fora para dentro, né? Tecido, excesso de tecido adiposo, ou também placa de ateroma interna, impedindo o fluxo sanguíneo. Ele vai lá e coloca um stent, esse stent ele vai abrir e ficar ali no paciente. Aí eles tiram o catéter, porém o stent permanece dentro do paciente, tá bom? Então aquilo ali é a colocação de um stent, tá? Para tentar desobstruir. Aquilo ali é a colocação de um stent para tentar desobstruir a coronária, tá bom? Pode ser o infarto, ele pode ser confundido com sintomas como flatulência, né? Ai, tô com gases. Ai, não tô conseguindo respirar, tô com gases. Pode ser confundido com dor muscular, tá bom? Tensões, entre outros. Mas normalmente a dor que o paciente está tendo é chamado de angina. Então, angina, que é a dor do infarto por interrupção de fluxo sanguíneo cardíaco, é uma dor que dá aqui, ó, atrás do externo, chamada dor retroesternal, tá bom? E a dor é profunda, a pessoa não consegue respirar. Essa dor pode se irradiar para o peito. Quando ela se irradia para o peito, é como uma forma de constricção, é como se o peito estivesse sendo apertado. Bom, o que leva a um infarto? Se é uma obstrução da coronária, tudo aquilo que faz uma coronária obstruir vai levar a um infarto, né? Então, o que a gente tem? Hipertensão arterial, então um aumento da pressão arterial, níveis sanguíneos elevados de colesterol, que é níveis sanguíneos elevados de gordura, faz formar placa de ateroma. Hipertensão faz endurecimento coronoestimulante, e como estimulante ele vai fazer o endurecimento das artérias. A diabetes, que é o excesso de açúcar na corrente sanguínea, vai trazer problemas, né, prejudicial, obesidade, sedentarismo, estresse, porque o estresse ele faz um aumento do sistema nervoso simpático, fazendo um aumento de vasoconstrição e aceleração cardíaca, ocasionando um intenso também, tá? O envelhecimento pela flacidez, pelo cansaço do coração e a hereditariedade. Então, essas são normalmente os riscos, né, de se ocorrer um infarto agudo do miocárdio. Pessoas, o infarto não significa que a pessoa vai morrer. Ela pode infartar, pode colocar, por exemplo, assim, nosso paciente infartou. Não significa que ele morreu. Ele pode ter infartado e pode ter feito o cateterismo, que é a colocação de um stent. Ele vai dar estímulo para o coração pulsar. Então, se o paciente ele sofre um infarto agudo do miocárdio, se ele sofre um IAM, não necessariamente ele vai a óbito. A gente tem as opções do cateterismo, das medicações e do marca-passo para esse paciente. Bom, então não necessariamente ele vai a óbito. Qual é a função da enfermagem com o paciente pós-infartar? Porque quando ele infarta, ele é encaminhado ao pronto atendimento, fazer uma ecocardiografia, fazer um eletrocardiograma para verificar o que aconteceu com esse paciente e a medicina intervir. Depois que a medicina interviu, vem a parte da enfermagem, né? Quais são os cuidados de enfermagem? Pessoas, os cuidados de enfermagem para pacientes cardíacos é sempre o mesmo. Esse paciente cardíaco é repouso absoluto, tá? Não pode ter estresse nenhum no quarto. Não pode ter ruído em porta,
sinais vitais de madrugada, não pode entrar abrindo a porta com velocidade, acordar o paciente. Então não pode fazer essas coisas. Paciente que acabou de infartar, paciente que tem problemas coronarianos, problemas cardíacos, eles têm que estar em repouso absoluto. Então a gente tem que manter o mínimo de estresse possível com esse paciente. Então, proporcionar um ambiente adequado para esse repouso físico e mental, por isso não pode televisão, excesso de visitas. Necessário, se prescrito. Administrar opiáceos, que são remédios para dor, principalmente para dor de angina, tá bom? Alguns sedativos, alguns ansiolíticos que diminuem a ansiedade, faz esse paciente dormir mais, para que não tenha uma sobrecarga cardíaca e venha infartar novamente, tá bom? Prevenir, né, complicações através de sinais vitais frequentes. Então, verificar os sinais vitais com maior frequência, principalmente a pulsação, mas não ter necessidade de abrir porta, né, de supetão. Então, entrar no quarto com delicadeza. Se o paciente estiver dormindo, mantenha-se ele dormindo, porque ele vai estar à base de medicações, né? Não liga a TV, não converse com o acompanhante, tá bom? Bom, prevenir complicações observando sinais vitais, né? A alimentação dele vai ser uma alimentação hipossódica ou isenta de sal, com, né, equilibrada ingesta hídrica. Eliminações, se ele está fazendo eliminação. Por quê? Porque se ele não começar a eliminar a urina e não, né, ele pode entrar com uma intoxicação fecal ou por eliminação de urina. Se ele não começar a urinar, talvez ele possa apresentar algum problema aí de insuficiência cardíaca com o tempo. Então, tá atento às eliminações urinárias e intestinais, tá bom? Para não formar fecaloma. Como os ansiolíticos, eles reduzem muito o sistema nervoso central, ou seja, os ansiolíticos, que são remédios que tiram a ansiedade. O próprio lítico significa queda, o lítico significa de ansiedade. Então, esses medicamentos ansiolíticos que deixam esse paciente bem tranquilo, eles diminuem muito o sistema nervoso central. A diminuição do sistema nervoso central faz o intestino desses pacientes funcionarem muito lento. Então, pode ocorrer a formação de constipação, que são fezes mais endurecidas, fezes mais tempo no intestino. Então, é importante a equipe de enfermagem estar de olho na questão de eliminação intestinal, tá bom? Auxiliar nos exames complementares, de enzimas, o né, que verifica lá a frequência, né, do ritmo dos estímulos cardíacos. É interessante a gente estar acompanhando isso aí junto com o médico, né? Em alguns hospitais, a própria equipe de enfermagem que pode realizar o eletrocardiograma segundo as solicitações do médico. Dosagens de enzimas, são feitas a dosagem de enzima no sangue, porque um paciente que infarta, ele libera enzimas na corrente sanguínea, dosagem para ver, né, qual é o nível dessas enzimas que estão sendo liberadas no sangue, tá? Um ecocardiograma, que seria um ultrassom, e dentre outros, tá? Bom, então esse é o infarto. O infarto é uma morte tecidual. Lembrando que normalmente nas crônicas o paciente vai ter que fazer uso de um marca-passo e nas agudas o uso do stent, que é um vídeo mostrando como que se faz um cateterismo vesical, como que é a colocação de um marca-passo. Eu vou até anotar aqui para poder estar enviando para vocês, tá? Bom, então agora vamos falar sobre arritmias cardíacas. O que acontece quando um coração ele sofre um ICC, que é uma insuficiência cardíaca? O que acontece com o coração quando ele sofre mal? Então, se nós temos um ritmo de 80 a 100 batimentos por minuto,
um paciente com problemas cardíacos, ele foge do ritmo normal. Então, o coração de um paciente cardiopata, ele não tem a frequência cardíaca normal, tá bom? Então, arritmias são distúrbios da frequência do ritmo cardíaco. Ou ele é taquicárdio, acima, o coração dele bate acima de 100 BPM, que é batimentos por minuto. Ou ele então é verificar aí se esse paciente possui algum tipo de arritmias. A foto aí, ela ilustra, né, a foto que está aí com verde, né, coração vermelho e de verde. Essa foto aí ilustra os nós atrioventriculares, sino atrial, feixe de His, fibras de Purkinje. Então isso aí mostra a condução cardíaca. Se vocês observarem, nós temos o nó sino atrial, que ele inicia lá no átrio do átrio direito, tá? Então, do nó sino atrial, ele é encaminhado para os átrios. Átrio passa a ser chamado depois de átrio ventricular, nó átrio ventricular, porque fica entre o átrio e o ventrículo. Depois vem com um feixe de His, que desce, dividindo-se em ramo direito e ramo esquerdo, para os ventrículos, e as fibras de Purkinje que fazem a eletricidade interna aí da camada interna do endocárdio do coração, tá bom? Então, essa é a condução. Se temos algum problema no miocárdio, algum problema na circulação, vai ocorrer as arritmias, tá? Como que a gente sabe? Como que um paciente sabe quais são, né, as manifestações? Como que o paciente sabe que ele está com arritmia? Palpitações. Então, é o que eu falei com vocês, é uma das piores sensações que existe é a taquicardia. Porque taquicardia é diferente de uma taquicardia normal. Exemplo, eu saio correndo numa avenida aí. Então, eu saio para correr na avenida da praia. Quando eu coloco a mão na minha carótida aqui, tá tuf, 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 tuf. Isso significa que a minha frequência cardíaca ela aumentou, eu tô taquicárdia. Mas eu tô taquicárdia porque eu fiz uma atividade física. Agora, uma taquicardia patológica ela é muito ruim, porque a pessoa ela tá com a mente ótima, ela tá com uma mente tranquila, porém ela tá com palpitação. O coração o seu coração se acalmar, porque ele não acalma. Ele continua batendo forte do mesmo jeito. Só medicação consegue fazer ele parar de bater tão rápido. Então dá um medo, dá uma ansiedade, dá uma sensação de morte iminente, que a pessoa fica desesperada. Além disso, além do fato dessa sensação de morte, desse medo, ele causa dor, pode causar dor retroesternal. Então, as arritmias, né? Nós podemos ter arritmias mais leves, nós podemos ter arritmias graves. Então, isso também vai depender da patologia que levou esse paciente a ter uma arritmia, tá? Dor no peito, palpitação, falta de ar, desmaio, né? Essa sensação de morte que eu falei com vocês é muito ruim, né? Que é caracterizado como ansiedade, tá? A pessoa começa a ficar pálida, suar frio, porque tudo que ataca o coração normalmente ataca também o pulmão, tá? Vai ter alterações de pulso, né? Você vai colocar o dedo indicador e o médio na radial e vai verificar que ele tá com a frequência alterada, tá bom? Isso pode levar a uma hipotensão, né? Seguida de um choque cardíaco, um choque cardiogênico, né? Um choque cardíaco. O tratamento para disritmia normalmente é medicação, tá? Medicação. Adrenalina, atropina, isso vai depender do tipo de disritmia, arritmia que esse paciente tem, tá? Nós temos a cardioversão. A cardioversão é uma pá em cima, elas soltam correntes elétricas.
Uma pá em cima e uma pá embaixo serve para quê? Serve para a eletricidade dessa pá de cima correr pela pá abaixo. Então, é como se eu emitisse um estímulo dessa pá acima para que esse estímulo chegue à pá abaixo, fazendo com que ocorra os estímulos de forma correta. Nó sinoatrial, atrioventricular, feixe de His, fibras de Purkinje. Nó atrioventricular, nó sinoatrial, atrioventricular, feixe de His, fibras de Purkinje. E assim vai indo. Então, por isso que dá essa chamada de cardioversão, tá bom? Nós temos também a colocação de um marcaço sob a pele, né, embaixo da pele. Bom, quais são os cuidados de enfermagem de pacientes cardíacos? Repouso absoluto, ele aliviar, não deixar nenhum provedor de estresse. Então, televisão desligada, celular desligado, excesso de visita impedido, ruído de porta, ficar acordando o paciente. Tudo isso não pode, o paciente não pode ficar conversando, tá? É repouso absoluto. Então, quando tiver lá na prescrição repouso absoluto, vocês podem recomendar lá no quarto, ó, não pode televisão, não pode celular, não pode ficar conversando com o paciente, tá? Banho, né? Em alguns casos vai ter restrição de banho, de aspersão, tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Nada de fatores estressantes com esses pacientes, tá bom? Monitorização dos sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, como de rotina, tá bom? Em alguns casos, o médico pede num horário diminuído, então pode ser de 30 em 30 minutos, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, isso vai segundo a prescrição do médico e necessidade do paciente, tá? Oferecer oxigênio se necessário, porque como eu havia falado, problemas cardíacos levam a problemas respiratórios. Manter, se necessário, né, se for necessário para a respiração do paciente, manter ele em semi-Fowler, tá? Ou elevação 30 graus. E agora a gente entra nas aulas de varizes, flebite, trombose e hemoglobinopatias, afecções circulatórias, tá? Do sangue, afecções sanguíneas. Mas eu vou encerrar nossa aula por aqui. Nossa aula de infarto e arritmia já se encerrou, né? Então, afecções respiratórias nós já falamos, afecções cardíacas também. Lembrando que afecções cardíacas e respiratórias são os maiores índices de internação hospitalar e clínica médica, tá bom? Além das urinárias, né, que seriam as infecções renais, diuréticos, uso de dialisador, né, máquina de diálise, então pacientes graves aí com neoplasia ou algo do sentido, tá? Mas os maiores índices de internação mesmo em clínica médica é afecções respiratórias e cardíacas, por isso que foi um conteúdo mais extenso. A partir de agora são conteúdos mais curtos, mas que a gente vai falar de igual forma, tá bom? Espero que vocês estudem, tá? Não vai haver atividades dessa parte, porque foi falado, né? Vocês já fizeram atividades sobre problemas cardíacos. E a partir de agora eu inicio na próxima aula com vocês sobre varizes, flebite e trombose, tá bom? Então tá, é isso. Obrigada e estudo, deixem de estudar.